Você conhece o adoçante chamado Stevia? Sabia que tem Stevia natural? Você sabe como adequar isso ao consumo que você já tem no dia a dia de coisas que precisam ser adoçadas? Muito bem, vou falar um pouquinho a respeito disso. Eu sou Gustavo, especialista de alimentos naturais da Color Andina, e vamos nesse papo super doce hoje. E do que é feito o adoçante Stevia líquido? O adoçante Stevia líquido, ele é feito a partir da folha de Stevia, ou seja, se você ainda não teve a oportunidade de ver ao vivo, você pode buscar nas lojas de plantas, nos ceasas, eventualmente da sua cidade. Sempre tem uma mudinha de Stevia, é uma plantinha bem bonitinha, e se você plantar na sua casa, inclusive, é um arbusto pequeno que não ocupa muito espaço e que você pode depois pegar lá a folhinha e colher. Mas é a partir dessa folha, e colher e usar, tá? Mas isso é outra conversa. Então, a partir dessa folha que é feito o adoçante de Stevia líquido. Ele é basicamente a folha colhida, seca, triturada e diluída numa água que passa por um processo com eletricidade que tira os minerais dela. E isso é uma coisa absolutamente natural, é água e eletricidade, mas isso permite a água ter a Stevia totalmente diluída de maneira que não fique em pedacinhos nem coisas do tipo. E aí você consegue ter uma Stevia sem sabor residual, em gotinhas, bastante prático para o seu dia a dia. E o adoçante Stevia líquido ainda é natural e saudável? Com certeza. Estamos falando, como dito agora, de pó de folha de Stevia e água. Então você não tem elementos químicos, você não tem processos industriais com química e uma série de coisas que podem existir em outros produtos de Stevia, no caso dessa. Isso faz com que o produto seja realmente natural e, consequentemente, saudável. Não que os processos industriais não sejam saudáveis, mas tudo que você interfere no que a natureza fez da sua maneira original provoca alguma modificação no que você vai consumir. Então, quanto menos interferência você tiver, sempre melhor. E qual é o melhor adoçante Stevia líquido? Bom, Stevia líquido da Color Andina, porque é o único que não deixa sabor residual. Você que já saiu do açúcar, parabéns, em meu lugar, e já se adaptou ao uso de adoçantes em gotas, e eventualmente a Stevia em gotas, existem muitas marcas no mercado, muitas empresas, todas muito boas, muito sérias, mas o da Color Andina é o que realmente não deixa aquele sabor residual. Isso tem um segredinho que não é exatamente um segredo, mas eu vou contar para você, que é o tipo de folha que se utiliza. É um tipo de folha que é a folha mãe de todas as modalidades de folhas que existem, que é a crioula, ou crioia com 2 L's, e ela realmente não deixa nenhum tipo de sabor residual. Então, sem dúvida, o Stevia líquido da Color Andina é a melhor opção para você. E você está gostando de aprender um pouquinho mais a respeito de Stevia líquida? Bom, a gente fez um cupom com um descontão de 30% para você que está assistindo esse vídeo, como gratidão pelo tempo que você está dando para a gente. Você pode ir no nosso site, que está aqui no vídeo a descrição, e na hora de finalizar sua compra você digita no campo de cupom de desconto YouTube 30 e aproveita esse benefício. E quais são os benefícios de substituir o açúcar pelo adoçante na alimentação? Bom, existe um consenso que não é nenhuma lei ou nada desse tipo, mas que é dito por médicos, nutricionistas e pela sociedade em geral de que o açúcar é uma coisa ruim para a saúde. Eu não sou cientista, então eu não vou afirmar aqui para você e apresentar um estudo que diga isso, mas se existe um consenso, é porque tem estudos e tem testes que validaram esse conceito, né? Então, o que é o benefício efetivo dessa troca? Ou seja, se você está acostumado a utilizar açúcar, quando você migra para um adoçante, o que você ganha com isso? Bom, em primeiro lugar, você ganha a economia de ingesta calórica. Quando você come direitinho, você come uma salada, você come uma carne magra, só que depois você come metade de uma barra de chocolate. Bom, você está adquirindo uma quantidade de calorias muito grandes, né, por causa do açúcar. O chocolate é só um exemplo, tem 1 milhão de coisas que vão fazer isso. Então, quando você corta o açúcar, ou coisas que contêm uma quantidade grande de açúcar, você ganha economia de caloria. Economia de caloria é basicamente a quantidade de calorias que você põe para dentro do seu corpo. Muitas pessoas falam assim, puxa, mas eu vou passar a fazer exercício, vou ter que ir na academia, vou subir montanha, vou correr 200 km. Mas se você continuar comendo um montão de açúcar, a quantidade de calorias que você perde no exercício, eventualmente, pode não ser suficiente para compensar a quantidade de calorias que você está comendo, você está colocando para dentro do seu corpo. Então, cortar açúcar, e aí eu dei exemplos que não é só o açúcar branco, que você vê o açúcar em si, né, mas são várias fontes de açúcar, é um grande benefício em termos de ingesta calórica para a sua saúde, para o seu bem-estar e para a parte física também, né?
Mas a troca pela estévia significa então que você não estará mais ingerindo aquela quantidade de calorias. É um benefício direto, ou seja, você para de consumir todos os dias uma quantidade X de calorias por uma quantidade zero. Então, zero é realmente uma redução muito importante. E isso é muito legal, porque você fala assim, mas eu vou trocar por alguma coisa zero, vou ter um super benefício. Mas o quê? Tem que ser alguma coisa zero que seja natural, que seja saudável e que seja principalmente gostoso, porque a gente quer colocar na boca só coisas gostosas. Então, esses são os benefícios fantásticos dessa troca. Eu espero que você pense aí com calma, converse com os seus amigos, familiares e faça isso. E por que alguns adoçantes de estévia são amargos e outros não? Isso depende da variedade da folha que foi escolhida e depende do processo de fabricação. Se você tiver algumas variedades e alguns processos industriais, químicos, você vai ter aquele residual amargo na boca. E alguns produtos são feitos de maneira 100% natural. Isso faz com que não exista o residual. Então, é basicamente uma questão de como o produto é feito entre a folha e o produto final, ou seja, esse caminho que existe entre a folhinha da estévia e o produto final que você compra. Faz um teste. Se você achar alguma floricultura, algum ceasa ou alguma pessoa que venda mudas de plantas, pega uma folhinha de estévia, no pé da folha de estévia mesmo, e mastiga ela pura, dá uma lavadinha, mastiga ela pura e você vai entender o que é exatamente o sabor da estévia. E para terminar essa conversa, depois de falarmos a respeito da estévia líquida, da ausência de sabor residual, da questão de ser natural. Bom, em primeiro lugar, eu espero que você tenha gostado e espero que tenha sido útil para você e para sua família. E depois, obviamente, comenta aqui na área de comentários do YouTube se você já fez essa opção, se você está gostando, se está sendo legal. E, por favor, visite o nosso Instagram, siga-nos aqui no YouTube e no Instagram. E você depois vai ter ali também mais informações a respeito de estévia e estévia líquida. Muito obrigado pela sua atenção hoje e até uma próxima.